Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, pastor Samir, meu irmão querido. Um beijo para você que está certamente nos assistindo aqui, cultuando conosco. Ele tinha pedido para que a gente orasse por ele. Pastor André, irmã Neuza já fizeram isso. Pastor Samir, vez ou outra tem uma pedra que cresce no seu rim, então ele sente muitas dores. E ontem ele teve uma piora no seu quadro e não pôde estar aqui com a gente essa manhã. Por isso, vocês vão ter que me aturar, porque vocês iriam ouvi-lo. Queria chamar aqui a irmã Denise Lacerda. A irmã Denise Lacerda vai ser internada amanhã para fazer uma cirurgia que ainda não sabemos quando vai acontecer, porque ela precisa de algumas autorizações, mas a irmã Denise periodicamente faz alguns exames e foi surpreendida recentemente com uma notícia assustadora, e ela então amanhã vai já se internar e nós então vamos orar pela vida dela. Quero pedir para que você ore por ela ao longo desse processo de espera, que o plano possa dar as autorizações, mas nós agradecemos porque, como ela periodicamente faz exames, tudo fica mais fácil. Aliás, homens, estamos em novembro. Novembro azul, né? Essa é uma data para mim que marca, porque meu pai teve câncer de próstata, então eu entrei na fila, né? E aí, quando eu cheguei na idade, o médico dele falou: olha, o seu pai teve e agora você está na linha de frente. Então, ou você toma jeito e passa a me ver todos os anos no mês de novembro, você não vai se esquecer disso. Ele me disse: novembro, quando chegar, você vai lembrar, novembro azul. E é verdade, chega novembro, eu lembro que tem que visitar o médico, porque meu pai agora, estou na linha de frente. Então, vamos cuidar da nossa saúde e vamos agora orar pela vida da irmã Denise. Deus, nós te pedimos pela vida da irmã Denise, que amanhã será internada. Nós te pedimos para que o Senhor agilize toda a burocracia. Te agradecemos porque periodicamente ela vinha fazendo exames. E te agradecemos porque ela pode se tratar, Senhor. Cuida de cada médico, de cada enfermeira, de tudo aquilo que vai ser ministrado sobre o corpo dela, que sejam as tuas mãos ali através das mãos dos médicos, e que o Senhor, ó Deus, dê paz ao seu coração, ao coração da sua família, que nesse momento de noite escura da alma, como a gente acabou de cantar, ela sinta a tua paz, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, viu? Queridos, há 2 semanas faleceu um ator americano que na minha adolescência, ou seja, há 3 anos atrás, marcou muito a minha vida, a vida do pastor André. A gente foi adolescente aqui e a gente via a série que esse ator fazia, a série Friends. E a gente, quando conversou aqui, logo que eu encontrei André, a gente falou: caramba, o Chandler faleceu, que era o personagem. E aí a gente logo se lembrou de um amigo, que a gente dizia que era esse amigo, né? Porque a gente que via a série pegava as características de cada um, dizia: você é aquele, enfim. E esse ator, ele escreveu uma biografia no ano passado. E por causa da morte dele, Camila e eu lemos. Camila leu toda a biografia, eu li alguns trechos que ela me chamou a atenção. E uma coisa me marcou muito, que muitas experiências que ele viveu na infância impactaram a vida dele para sempre. Coisas que a gente sabe, mas quando a gente vê de perto e pensa na nossa própria vida, a gente fica impactado. Ele, por exemplo, disse que os seus pais divorciados moravam cada um em um país. E ele então precisava pegar um avião com 5 anos para ir do Canadá para os Estados Unidos. E ele entende que esse período da viagem
marcou a vida dele com um abandono profundo que o acompanhou durante toda a vida. Ele que precisava ir ao encontro do seu pai, disse que ele via as outras crianças no avião com os seus pais. E ele só tinha uma placa com o seu nome e uma revista que o acompanhava ao longo da viagem. E ele entende que isso marcou a vida dele de uma maneira negativa. E a gente está aqui mais um culto, mais um domingo, como família que somos, povo de Deus, irmãos e irmãs em Cristo, para pensar sobre as nossas famílias. E sempre que eu venho falar sobre família, porque eu cuido aqui na igreja de criança e adolescente, jovem, eu preciso dizer que eu também preciso ouvir tudo aquilo que eu digo a vocês. Não é porque eu e Camila estudamos que nós somos os pais perfeitos, não é porque eu venho aqui pregar sobre família que eu tenho toda a paciência necessária em todos os momentos. Eu sou tão humano quanto vocês e também preciso relembrar de algumas coisas que são básicas, mas que a correria da vida nos fazem esquecer. Então, esse é o meu desejo essa manhã, relembrar vocês e a mim de algumas coisas muito importantes. E o que vai inspirar a nossa reflexão dessa manhã é um encontro que Jesus teve com um jovem. Então, o tema da nossa mensagem é esse, um encontro com Jesus que deve nos inspirar a pensar sobre os nossos encontros em família, aqui na igreja e por onde Deus tem levado você. A gente então vai ler o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Marcos, capítulo 10, versículo 17, o texto está aí. E diz assim: Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. E então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar? Senhor, mais uma vez te pedimos para que pela tua graça sejamos inspirados pela tua palavra. E eu te peço por cada família aqui representada. O Senhor sabe os desafios que cada um aqui tem no meio de uma vida muito corrida, de trabalho. Tu sabes os traumas que cada um de nós trazemos em função daquilo que vivemos na nossa infância. E queremos pedir que pela tua graça, o teu Espírito Santo, sare as feridas do nosso coração nessa área, Deus. Em nome de Jesus, amém. Nós então acabamos de ler um texto que mostra um encontro de um jovem com Jesus. E o que é que esse encontro pode nos ensinar, nos ajudar a pensar, refletir sobre os encontros da nossa família e os encontros da nossa vida? E a primeira pergunta que a gente vai pensar, que esse texto pode nos ajudar a nos fazer, é a seguinte: você tem noção das coisas que você anda falando? Você tem noção das coisas que você anda falando?
Quando o jovem se aproximou de Jesus, ele chamou Jesus de bom. E Jesus então pergunta para ele: por que é que você está me chamando de bom? Por que Jesus faz essa pergunta? Porque Jesus ele era reconhecidamente um rabino e ninguém se dirigia a um rabino chamando esse rabino de bom. Só uma pessoa era chamada de bom. Quem era? O próprio Deus. Portanto, quando Jesus pergunta para aquele jovem: por que é que você está me chamando de bom? É como se ele estivesse perguntando para ele: você está entendendo o que você está dizendo? Quando você me chama de bom é porque você reconhece que eu, Jesus, rabino, sou Deus. Você entende, você está percebendo aquilo que você está falando? E a gente precisa se perguntar: será que a gente realmente tem noção das coisas que a gente fala? Nós cantamos aqui verdades tão profundas. Cremos nisso de verdade? Temos noção disso ou cantamos da boca para fora? Porque cantar que na noite escura da alma ele pode caminhar com a gente é uma coisa. Agora, crer nisso, tendo uma cirurgia para acontecer, é um desafio para todos nós. E nós precisamos entender e pensar naquilo que nós falamos. Sobre isso que a gente cantou aqui, nós podemos ter essas certezas, apesar do nosso coração duvidoso e humano, porque são verdades eternas que vêm da palavra de Deus. Mas nos nossos relacionamentos, será que a gente tem noção das coisas que a gente anda falando? Eu tenho certeza que todos vocês aqui, talvez nesse momento estejam pensando em coisas terríveis que vocês ouviram, talvez dentro da sua própria casa, de alguém que diz que ama você e que você, ao ouvir, tenha ou se perguntado ou perguntado: o que você disse? É isso mesmo que você falou? Eu sei que eu já disse isso, coisas desse tipo, para pessoas que eu amo. Eu falei. E depois que falei, eu disse que falei da boca para fora. Só que quem ouviu, não ouviu só com o ouvido, também ouviu com o coração. Você tem noção das coisas que você anda falando para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos? Você tem noção das coisas que você anda falando para os seus pais, para os seus avós? Está aqui o pastor André, que eu amo, vi pequeno. Vi pequeno, como se eu fosse muito mais velho que ele, né? Imagina que eu briguei com o pastor André. E eu quero descontar toda a minha raiva nele. E quero dizer que ele é um idiota. E aí, no meu nervosismo, eu chego para o André, que eu amo, e falo: André, você é um idiota. Só que eu me arrependi de ter falado. E aí eu vou tentar pegar aquilo que eu falei. Está vendo como é bom cuidar de criança? Eles cuidam de nós, olha aí. Julinha me ajudando, catando aí os cacos, olha. Tá fácil para ela pegar? Agora eu quero ver você pegar com um copo de água na mão, Julinha. Olha aí, cai. Obrigado, tá, Marina?
Porque depois que a gente falou, o que acontece? Tem como pegar de volta? Tem. Mas depois que a gente falou, está falado. Foi, o outro ouviu. Gente, e a gente está acostumado com tanta violência verbal, que a gente traz isso para dentro da nossa casa sem perceber, e a gente xinga, e a gente ofende. Isso não deve existir dentro da nossa família, porque aquilo que a gente fala vai. E pode ser que algumas coisas a gente consiga restabelecer, o outro diga que nos perdoou. Ah, mas quem ouviu vai se lembrar. Assim como a gente ouviu tantas coisas e ainda se lembra. Tiago, no capítulo 3, versículos 5 e 6, vai dizer: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Da nossa boca pode sair bênção ou maldição para aqueles que nós mais amamos. Pergunto para mim e para você. Você tem noção das coisas que você anda falando? Gosto sempre de lembrar do que aconteceu com Davi e Mical. Davi feliz, dançando, porque estava trazendo para casa a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Só que Mical, olhando da janela, julgou a atitude de Davi. E quando ele entrou em casa, ela já o esperava com um rolo de macarrão, a vassoura e o rodo na mão. E ela o ofendeu, sem vergonha, safado, cachorro. Isso na linguagem nem de hoje, né? Na minha linguagem. E Davi, por sua vez, começou a ofender o pai dela. E ali, aquele casamento acabou. Porque, na raiva, falaram o que poderia ter sido falado de outra maneira. Também não estou dizendo que a gente não tem que falar o que a gente sente, mas a gente precisa ter noção daquilo que a gente fala. Essa, então, é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: você, nos seus encontros em família, tem estado por inteiro no meio de uma multidão, porque onde Jesus andava tinha gente junto. Um homem se aproxima dele. E a gente, quando imagina essa cena, a gente imaginaria, não é? Jesus conversando numa boa. Senta aqui, você veio aqui. E um silêncio, não é? Eu gosto de imaginar essa cena acontecendo no Saara, no Natal. Não é? Uma confusão em volta, porque onde Jesus estava era uma confusão em volta. Só que no meio dessa confusão toda, Jesus consegue fazer o quê? Se concentrar e olhar para aquele homem e o amar e o olhar ainda além do que ele mesmo via e que as pessoas sabiam, de uma forma que a gente, quando lê esse texto, imagina uma conversa num ambiente tranquilo. Mas certamente não foi. Mas Jesus, apesar de tudo que estava acontecendo em volta, estava ali por inteiro. E se tem uma coisa que é difícil para nós nesse tempo, é estar por inteiro. E se tem uma coisa que nos atrapalha estar por inteiro,
esse negócio aqui, né? Está me ajudando aqui agora, mas isso atrapalha a gente, que é uma beleza, não é? Porque a gente tem o desafio de estar em casa não apenas fisicamente, mas estar por inteiro, com o nosso coração presente. Meus irmãos, eu me lembro que quando o papai me contou que ia fazer a biópsia, na verdade ele me contou que já estava esperando o resultado da biópsia. E eu lembro que eu falei para ele: pai, aonde é que eu estava? E olha que a gente é próximo, né? Ou eu acho que sou, né? Talvez não seja tanto quanto eu ache. E falei: onde é que eu estava quando eu nem sabia que você tinha feito um exame sério, que está aguardando um resultado sério. E eu fiquei arrasado. Talvez papai tenha me dito, e talvez, como acontece muito ainda hoje, quando eu estava com ele na hora que ele me contou, eu estava, mas não estava por inteiro. Todos nós temos semanas e dias atribuladíssimos. Mas esse encontro, a maneira como Jesus se encontrava com as pessoas, nos ajuda a pensar que nós precisamos nos encontrar por inteiro. Você tem se encontrado por inteiro? E uma terceira pergunta que esse texto pode nos ajudar a pensar é a seguinte: você ama? Uma pergunta dura e aparentemente fácil de ser respondida. O texto diz que Jesus, quando esteve com aquele jovem, ele o amou. A versão que a gente leu diz: olhou para ele com amor. E já diria um poeta da música popular, né, que às vezes a gente fala que ama, só que é da boca para fora. Ninguém conhece, só conhecem hinos. Meus irmãos, Jesus amou. Porque amar é dar atenção. Quem ama, dá atenção. No meio daquela confusão toda. E uma coisa que eu acho fantástica em Jesus, é que Jesus ele se deixava ser interrompido. Tudo que a gente não quer é ser interrompido. Jesus não programou essa conversa com esse jovem. Mas ele se deixou ser interrompido. E ele então parou e deu atenção e o amou. Sabe o que eu fico imaginando? Jairo, quando vai lá chamar Jesus para cuidar da filha dele, tem um episódio que interrompe Jesus, que é da mulher com fluxo de sangue, não é? E eu fico imaginando ali Jairo, não acredito, eu estou com a minha filha lá, esse camarada vai parar aqui para cuidar de outro. Jesus cuidou da mulher com fluxo e deu tempo de ir lá cuidar da filha dele. Jesus, ele amava e demonstrava esse amor dando atenção. Jesus amava porque olhava e, apesar daquilo que ele via, ele ainda assim amava. Uma vez eu ouvi uma pessoa famosa dizendo o seguinte: fulano, os meus fãs me dizem que me amam. Eles não me amam. Eles amam quem eles pensam que eu sou. Me ama quem me conhece e ainda assim escolhe continuar caminhando comigo. E é isso. Para a gente caminhar em família, a gente precisa amar apesar dos defeitos. Aquele jovem, ele tinha um defeito, ele achava que ele estava arrebentando a boca do balão, mas ele não estava. Mas ainda assim,
Jesus olhou para ele e o amou. Se você for esperar um marido perfeito, uma mulher perfeita, um filho perfeito, um pai perfeito, você só vai encontrar na ficção. Marido perfeito você só vai encontrar no dorama. Não é? Quem aí é doromeiro sabe que aqueles coreanos, lá naquelas séries, eles são, olha, uma beleza. Eu falo, Camila, não levanta a sua expectativa em relação a mim, não, porque Camila é dorameira. Não fica vendo esses camaradas aí, não, e colocando a régua lá em cima para mim, não, que isso aí é tudo seriado coreano. Nós amamos quando amamos, apesar das imperfeições do outro. Amar é conhecer o outro. Amar é dizer o que precisa ser dito com amor. Porque aquele homem tinha um entendimento errado do que ele fazia. E Jesus falou para ele com todo amor. Amar também é ter cuidado com o que a gente fala quando precisa falar verdades. Verdades podem ser ditas com amor. Eu amo. Você tem amado? A gente diz que sim, mas que as nossas ações possam demonstrar esse amor. Por último, quero perguntar para mim e para você, se você está disposto a abrir mão de coisas que você considera importantes. Que são importantes, mas que não devem ser as mais importantes. Jesus diz para aquele jovem, vai, vende tudo o que você tem e me segue. E aquele encontro terminou ali. Ele não continuou caminhando com Jesus, porque tinha uma coisa que ele achava que era muito importante. Era importante. O dinheiro, ele é importante. Mas na vida daquele homem, era a coisa mais importante. E nós, muitas vezes, deixamos de viver em família, deixamos de viver em comunidade, porque colocamos como mais importantes coisas que são importantes, mas não devem ser as mais importantes. Um quarto arrumado é importante? Sem dúvida. Mas ele não pode ser a coisa mais importante. Uma louça limpa é importante? É. Mas ela não pode ser a coisa mais importante. Uma toalha seca em cima da cama é importante? É. Só se for seca. Mas uma toalha molhada em cima da cama não pode ser a coisa mais importante. E muito provavelmente, quem deixa a toalha molhada em cima da cama vai morrer colocando a toalha molhada em cima da cama. Porque mudar hábito é coisa difícil. Se esforçar, consegue. Você então tem duas escolhas. Ou você vai entender que isso não pode ser o mais importante e vai brigar de vez em quando, ou você vai achar que isso é o mais importante e vai brigar todos os dias da sua vida. Nós brigamos
por coisas que não são importantes. Nos apegamos a essas coisas e aos poucos vamos matando a nossa família, o nosso relacionamento, a nossa igreja. Meus irmãos, de verdade, ali tem uma luz ali em cima que na sexta pisca, domingo não. Na sexta, que é culto jovem, pisca. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Mas isso não pode ser o mais importante. Ontem, o Fluminense foi campeão. Eu nem sou fluminense, mas torci para o Fluminense. Mas tinha família brigando. E tem família que briga por causa de time. Isso não pode ser o mais importante. Tem igreja brigando por causa de político A, político B, político C. Isso não pode ser o mais importante. Porque isso acaba com os nossos relacionamentos. Para viver em família, você vai ter que engolir muito sapo. Isso significa que você vai ter que aturar um monte de coisa. E vão aturar um monte de coisa sua também, e vão engolir sapos seus também. Porque a gente acha que a gente é perfeito, mas a gente não é. Para viver em igreja, nós vamos ter que engolir muitos sapos. Para viver, a gente vai ter que engolir sapo e vai ter que estar disposto a abrir mão daquilo que a gente pensa que é importante. Mas, na verdade, mesmo sendo importante, não deve ser o mais importante. 4 perguntas para a gente pensar. Eu tenho noção daquilo que eu tenho dito. Eu tenho estado por inteiro. Eu tenho demonstrado o amor que eu digo que tenho. E eu estou disposto a entender que eu preciso deixar para trás coisas que não devem ser as mais importantes. Saber disso tudo não torna isso fácil. Por isso eu quero orar por você e por mim também. Quero chamar aqui o pastor André, porque a gente vai celebrar junto a ceia. E se tem alguém que sabia demonstrar amor, e tem alguém, é o nosso Deus, que entregou o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Um sacrifício de amor, sem a gente merecer. E em família, é isso. A gente vai fazer sem o outro merecer. Porque foi assim que o nosso Deus fez com a gente. Eu quero orar pela sua família. Depois a gente vai cantar, não é isso? Os irmãos que não pegaram os elementos da ceia, levantem depois a sua mão para que os irmãos possam entregar, tá bom? Mas antes disso, vamos orar pelas nossas famílias? Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor, mais uma vez, cada família aqui representada. Senhor, eu te peço para que cada um de nós possa olhar para dentro de si e se perguntar e colocar diante do Senhor a nossa conduta para saber se de fato temos agido de maneira adequada naquilo que falamos com as pessoas que amamos, se temos estado por inteiro, só Deus, se temos valorizado coisas que não são importantes como se fossem as coisas mais importantes, nos dá sabedoria, paciência, restaura relacionamentos, Senhor. Nos ajuda como pais a cuidar dos nossos filhos, nos dá paciência para falar 1000 vezes a mesma coisa. E, ó Deus, mostra a cada um de nós o que nós podemos fazer para mudar também. Não nos incomoda porque a gente não se conforme com o que a gente é. Nos ajuda também a transformar, para abençoar a nossa família, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
de cantar essa verdade.